Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e pedimos por bondade e misericórdia que o Senhor continue falando aos nossos corações segundo as nossas necessidades, Senhor. Pedimos que a nossa alma possa ser alimentada através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, a fim de que nós possamos ser edificados, Senhor. A fim de que o Senhor olhe para nós e veja de verdade quais são as nossas necessidades e aquilo que nós precisamos, Senhor, crescer na graça, Senhor, e no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor faça como lhe apraz, Pai, no nome de Jesus. Amém. Na verdade, meus irmãos, o desejo do meu coração é hoje refletir sobre o tema proposto, que é a igreja relevante, bíblica e relevante. Não tenho hoje tanto interesse de ser textual como de costume, mas nós queremos abordar a importância de uma igreja bíblica e relevante. E também fazer alguns comentários que pode ser aonde alguns no decorrer da história da igreja também caem nesses erros com uma preocupação de ser relevante. Li o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o verso 42, exatamente para nós lembrarmos aonde começa a igreja. A igreja começa exatamente nessa dimensão de comunidade, dimensão de comunhão, e naquilo que Jesus, com certeza, já tinha profetizado, por que não assim dizer, quando ele está naquela conversa com Pedro, e Pedro diz assim, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele, conversando com Pedro, diz assim, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Claro que não estava falando sobre Pedro, estava falando sobre Cristo, que é a principal pedra angular de esquina, por onde Jesus edifica a sua igreja. Então, o objetivo principal é executar exatamente aqui, em Atos capítulo 2, o início da igreja, que é fundamentada sobre os princípios que Jesus deu ao seu colégio apostólico inicialmente. Então, nós observamos o texto e nós vamos perceber que a igreja inicia após o dia de Pentecoste. E aí vai ficar muito claro para nós, porque nós estamos dentro do livro de Atos, e aí, na grande maioria das vezes, nós vamos contextualizar isso, e o próprio Wagner fez isso semana passada muito bem. Então, nós podemos observar que o maior detalhe da igreja está nessa reunião, nesse momento que nós estamos juntos, nesse relacionamento, que é toda a diferença que faz na igreja. Porque a igreja, ela não é pessoas distintas e separadas, vivendo individual. Nós estamos dentro de uma reunião, já do Antigo Testamento, as reuniões de culto, ela era exatamente o momento em que as pessoas se ajuntavam, um ajuntamento. No Novo Testamento, a palavra igreja vai ganhar essa conotação de chamados para fora. Então, não é simplesmente nós saímos de um convívio mundano, é exatamente um chamar para fora, como que se nos libertando de uma vida presa ao pecado e nos dando liberdade para obedecer. E não saindo de um cativeiro de sistema mundano e vindo para uma prisão religiosa, onde nós temos obrigações para cumprir como uma prisão para ir para o céu. Mas, na verdade, não é isso.
os chamados para fora, é exatamente o Senhor nos chamando para um relacionamento de liberdade de pecado, de liberdade da prisão de viver como nós estávamos na condição de queda, que se responde aos nossos instintos. Aqui agora na vivência relacional com Cristo, e no meio da igreja nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pessoas que são capazes de dizer não para as suas próprias vontades, de dizer não para aquilo que nos afasta um dos outros e nos afasta de Deus. Isso é a definição que nós podemos ter de igreja. Então nós olhamos para o sistema e nós dizemos não, nós somos chamados para viver fora desse sistema mundano, opressor e que escraviza o homem. Então todas as vezes que estamos aqui na igreja, nós temos a palavra de Deus que vai nos libertando, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a igreja de Cristo nada mais é do que toda essa extensão do poder de Deus. Deus não tem hoje outro lugar por meio do qual Ele manifesta o seu poder. Iniciou com Cristo, que nós sabemos que é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Cristo. Então todo o centro daquilo que é o plano de Deus para a humanidade está aqui dentro hoje. Está em toda a extensão da igreja. Se você quer ver o que Deus faz no mundo, Deus faz por intermédio da igreja. Então ser igreja de Cristo não é termos uma placa denominacional, é exatamente nós manifestarmos o poder de Deus. É nós manifestarmos a ação de pessoas que podem chegar para o mundo e dizer, olha, nós estamos aqui dizendo para vocês a boa nova do Evangelho, que chamam vocês para fora dessa vida que vocês estão levando. E não é uma ideologia, isso daqui já podemos testificar na prática, podendo dizer, olhe para mim, eu vivi assim e hoje não vivo mais. E aqui, no grande exemplo que nós citamos, Pedro, é exatamente essa pessoa, que vivia com Cristo, e não tinha exemplo de vida cristã. Era alguém impetuoso, era alguém que não pensava para reagir, e de repente Deus chama ele para fora, e diz assim, Pedro, agora tem outra vida para você viver, agora eu tenho algo que vai encher você e transformar você. Só que o grande problema que nós precisamos sempre olhar para a igreja é pensar que a igreja não quer incluir você somente em um compromisso. Nós temos que ter compromisso. Nós temos que ter decisão. Mas você só vai se incluir na igreja se o Senhor Deus lhe comunicar vida. Então quem faz parte da igreja? Aqueles que são imergidos no Espírito Santo. Que o texto de Paulo vai dizer assim, que todos nós somos batizados em um único e um só Espírito. Então dentro disso que é a igreja, nós não temos servos, não temos livres, não temos preto, não temos branco, não temos gregos, não temos judeus, nós somos a igreja de Cristo, que tem o que é o Espírito Santo de Cristo. E essa é toda a diferença da igreja, e esse é todo o problema que as placas denominacionais não dão essa evidência, porque fazer parte de uma igreja local não evidencia a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela vai ser evidenciada, por isso que nós acabamos de ler, a perseverança na doutrina dos apóstolos, a comunhão com os irmãos, essa vida relacional. Isso comunica vida, isso comunica vida eterna e vida abundante. Então Deus escolheu, meu irmão, agir por meio de mim, agir por meio de você. Deus decidiu fazer isso, mas Deus não estava fiado nas nossas capacidades. Deus quer que nós venhamos olhar e dizer, Deus, eu preciso que o Senhor haja por nós. Eu preciso que dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, a minha irrelevância, ela é
clara. E como é que eu me torno relevante? Só por meio do Espírito Santo de Deus. Não é nossa capacidade, não é a nossa boa oratória, não é nada disso. Se eu olhar para esse tema de igreja de Deus, o maior propósito de Deus na igreja é exatamente trazer para nós a mesma ideia que o Senhor vem costurando, por assim dizer, no Antigo Testamento, que é uma ideia de família. Perceba o texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, vai dizer que Deus fez o homem e a mulher, sua imagem. Você não é a imagem de Deus sozinho. Nós não refletimos a imagem de Deus como um ser único. Nós, como família, resplandecemos a imagem de Cristo. Então, como é que nós vamos olhar para a Bíblia e não vamos ver o exemplo de família? Deus, quando escolhe Abraão, escolhe a família. Deus diz, olha, por meio de ti, todas as nações da terra serão benditas. E quando isso vai cumprir? Não se cumpre com os judeus, se cumpre em Cristo. Porque por meio de Cristo o Evangelho expande para o mundo, e nessa expansão de Cristo, Ele chama o mundo inteiro para fora. Ele chama todo mundo para uma nova dimensão de família. E perceba como o sistema mundano, ele é praticamente contraditório com família. Ele vem desconstruindo a família. E tudo que ele faz é contra isso que o Senhor luta para fazer. Que é fazer com que eu e você sejam família. Família de Deus. Irmãos que se comprometem não com o termo irmão, porque não sei o nome do Wagner, e chama ele de irmão. Não, mas porque ele é meu irmão mesmo. E porque eu sei das necessidades dele e ele sabe das minhas. Porque temos relação. Isso é igreja, meus irmãos. Isso é se manter junto. É olhar para o propósito de Deus e dizer, nós não somos imagem de Deus individuados ou sozinhos. Precisa se achegar, meu irmão. Precisamos romper essas barreiras de que nós temos talvez algo a mais do que outros e que talvez essas pessoas se aproximam de nós por interesse. E se aproximaram por interesse? Jesus, quando estava com aqueles 5.000 mais ou menos na multiplicação de pães, ele não disse assim, toca esse povo daqui porque ele quer comida. O que vocês querem? Se quer comida, vai tudo embora, tudo interesseiro. Jesus fez isso? Não fez. Jesus deu comida para eles, vocês querem comida? Então toma, agora nós vamos conversar com a palavra. Aí é a hora que a gente conversa. Porque senão nós ficamos preocupados com qual o interesse. Não importa o interesse. Venha que nós vamos pregar a palavra, porque é ela que faz efeito. O interesse das pessoas... Mas nós vamos dizer para ela qual é o nosso interesse. O interesse da igreja é dizer para as pessoas que existe o pai da família. Perceba que Jesus vai na oração dizer, olha, Pai Nosso. Ele está dizendo, existe uma família que chama Deus de Pai. Aleluia. Ele está trazendo toda essa ideia de redenção. Porque o homem caiu e aí se rompe mesmo. Acabou a relação de criação. Acabou uma coisa só, criou vários. Aquela pergunta que Deus faz para Caim, quando mata o Abel, vai dizer, mas cadê o seu irmão? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? É verdade, é claro que é. Ele responde o que ele sabe que tinha que fazer. Cuidar do irmão dele. E aqui Deus resgata, Jesus resgata, voltando, toda essa perspectiva de família. Jesus vai dizer assim, olha, vamos chamar Deus de Pai, e eu sou o irmão mais velho, que vou trazer todo mundo para essa relação. Eu abri a porta para vocês de uma nova família, que talvez a humanidade já não tem mais. E toda a perspectiva bíblica de Novo Testamento, de família, é exatamente aquelas pessoas que começam a ser jogadas para fora das suas casas, por causa que aceitam o Evangelho. Um filho mais novo aceitou o Evangelho? Eu não quero mais ele aqui. Nós temos cultos que nós fazemos aos nossos antepassados,
E como é que a gente vai aceitar alguém que não presta culto a eles? Agora nós temos servos, nós temos pessoas que estão sobre a nossa ordem, eles estão aceitando Jesus. E como é que eles vão ficar aqui dentro dos nossos cultos? Nós vamos mandar ele embora. E aí o Paulo vai dizer para eles, olha, recebam eles como participantes da família de Deus. Pode ser que nós perdemos uma família lá fora, mas aqui dentro nós precisamos dar uma família para quem chega. As pessoas precisam chegar aqui e dizer, tem um irmão aqui que eu posso contar. Isso é igreja. Ah, mas a igreja precisa ser relevante. É essa relevância que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando relevância de potencial político. Nós estamos falando de relevância de mudar Ribeirão Pires, e agora Ribeirão Pires é de Jesus. Perigoso isso. O que nós estamos falando é que nós podemos, por meio da palavra de Cristo, chamar pessoas para fora. E depois que nós chamamos ela para fora, nós falamos, agora você pode entrar aqui dentro. E aqui dentro você tem uma família. Você tem um pai, você tem um irmão mais velho, você tem um monte de irmão aqui que você pode chamar de irmão e contar com eles. Então, tudo isso que nós percebemos é que as pessoas são imergidas no corpo. Mas tudo isso que a igreja, ela só é porque existe um contexto que está dentro desse tema que nós vamos discorrer esse ano todo, se Deus quiser, que vai falar sobre uma igreja bíblica. E toda essa perspectiva de igreja bíblica, meu irmão, ela é muito cara para nós. Não é algo que nós podemos deixar passar desapercebido. Porque, senão, nós vivemos uma vida sem parâmetros. Ah, mas irmão, você disse para mim que a gente é livre. Então, se a gente é livre, ninguém precisa mandar em nada. Então, a gente pode andar do jeito que a gente quiser, a gente pode falar do jeito que a gente quiser, o Senhor Jesus me libertou e agora nós somos livres. Então, é um conceito de liberdade errado, né? Nós fomos livres, mas a nossa natureza caída nos deturpou. Então, o Senhor Jesus agora precisa dizer para nós como é que nós precisamos ou deveríamos estar andando. Então, a palavra de Deus, ela é um parâmetro para que nós venhamos evidenciar o que é ser humano, de verdade. Quando o Senhor resgata a humanidade caída, o Senhor vem demonstrar para nós o que é ser um ser humano. E aí, a palavra de Deus vai deixar sempre uns toques. Ó, ser humano não é tomar uma porrada e dar duas. Ser humano não é estar preocupado sempre em maldizer os nossos irmãos. Ser humano não é responder aos nossos instintos como se nós fôssemos animais. Bateu, a gente morde. Na verdade, a maior relação que o Senhor Jesus quer é fazer com que a igreja de Cristo viva essa liberdade. Você quer ser uma igreja bíblica? Aí a gente vai dizer, claro, meu irmão, com toda certeza. Então, vamos demonstrar o efeito da Bíblia em nós? Aleluia. A igreja é bíblica, minha igreja é bíblica. Pastor lá tem teologia, o Wagner tem pós-graduação, o irmão não sei da... Legal, top, perfeito. Ótimo, eu estou perguntando da igreja, não perguntei do pastor. A pergunta é, qual é a evidência que a igreja é bíblica? A evidência bíblica da igreja são as nossas atitudes. Porque a sua forma de compreender a Bíblia, ela é externada na prática. No dia a dia seu, lá no trabalho, lá na escola, lá dentro de casa, onde quer que seja. Porque a igreja bíblica, ela vai fazer o quê? Personificar a Bíblia. Quando as pessoas olharem para você, elas vão estar lendo a Bíblia. Quando as pessoas olharem para o seu comportamento, elas vão estar lendo a Bíblia. Porque você vai dizer, meu irmão, por que você faz isso? Você vai dizer, a Bíblia manda que se faça assim. Aí eu vou dizer, sua igreja é bíblica. Senão não tem igreja bíblica. Senão nós não estamos formando pessoas, nós estamos informando pessoas. Você não pode encher as pessoas de informação simplesmente. Nós precisamos formar pessoas. E eu vou dizer para você, nós somos irrelevantes para formar pessoas. Você vai, meu irmão, verdade, verdade. Nós ensinamos, mas quem forma é o Espírito Santo.
Esse é o grande diferencial da igreja bíblica. A igreja bíblica é uma igreja que olha para a Escritura e diz assim, olha, essa palavra, por si só, ela transforma vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso falar bem. Falar bem faz parte. É necessário. Eu vou dizer para os irmãos da minha experiência própria, pessoal. Aqui eu já contei algumas vezes, vou repetir, para quem não ouviu. Nós estávamos de criança dentro de casa, e minha mãe está ali sentada. E nós não tínhamos informações sobre a Bíblia. Nós cantávamos 3 hinos da harpa, assembleano litúrgico, né? Tem que ter 3 hinos. Se não tiver 3 hinos, não é de Deus. Cantávamos os 3 hinos da harpa. Minha mãe lia um salmo. E você acha que tinha explanação do salmo? Esse salmo foi escrito no pós-exílio. Não tinha isso. Tinha a leitura do salmo e tinha a oração depois. Aí eu vou dizer para o irmão, o que isso fez? Fez com que Deus nos mantesse firmado na rocha que é Cristo. Simplesmente a palavra de Deus que transforma o homem caído. E o que é isso, meu irmão? É uma igreja bíblica que olha para a palavra de Deus e diz assim, essa palavra ela tem poder para transformar. Ela tem todo o poder, porque ela é viva e eficaz. Ela não é uma palavra de homem, ela é inspirada por Deus. E uma das coisas que eram os pré-requisitos para canonizar a Bíblia, era isso, a dinâmica do livro. Ele precisava demonstrar, a igreja precisava testificar, que aquele livro tinha inspiração para mudar vidas. Aleluia. Então eu vou dizer para você, a nossa igreja é bíblica. Demonstre, meu irmão. Demonstre. Não é o espaço que a Bíblia tem no culto, somente. É como você olha para ela. É a forma que você lidar com ela, dia a dia. Então, se eu olho para a palavra de Deus, eu não posso abandonar isso. Olhe para ela, quando ela vai dizer assim, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O grande problema da Bíblia é que, o grande problema da forma com que se olha para a Bíblia é que nós queremos sempre esse efeito já. Eu li a Bíblia. Deus disse para mim, Wagner, que me chamou. Aí, legal, que benção, meu irmão, você tem um ministério legal. Não, eu quero pregar agora. Aí a gente fala, meu irmão, que legal que é pregar agora, mas como? Aonde você vai pregar? Não sei, mas eu vou pregar. A gente fecha o olho, né, procura o texto e vai pregar. Qual que é esse problema? A Bíblia e todo homem não é transformado e nem formado instantaneamente. É a perseverança na doutrina dos apóstolos que nos mantém em processo de transformação. A forma que nós vamos se transformando vai depender mais de nós do que da ação do Espírito Santo. Porque de acordo com o que eu vou ler na palavra de Deus em Efésios, ele vai dizer assim, olha, a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus, que ressuscitou Jesus, está sobre vós. Olha o tamanho do poder que está dentro da igreja, disponível para nos fazer ser melhores, ou nos fazer ser parecido com Cristo. Será que a dimensão de poder é pouca? Ou será que a nossa rendição, ou o nosso reconhecimento de irrelevância, que está pouco? Então, todas as vezes que eu olho para o texto bíblico, eu preciso ter essa confiança. Ela faz. Não sou eu que faço. Sempre. Por isso que nós temos que restaurar. A igreja bíblica não é uma igreja que olha só para uma questão moderna. É uma igreja que vai fazer como os reformadores fizeram. Eu preciso saber como é que os pais da igreja leram isso. Eu preciso saber como é que Pedro entendeu isso. Eu preciso saber como é que Paulo olhava para isso. Eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para trás. Porque os alicerces foram lançados lá atrás. E se nós queremos olhar ou continuar indo para frente, eu preciso olhar para os meus alicerces. Que é Ele que vai me manter firmado.
Olhe sempre para a palavra de Deus dessa forma, meu irmão. É bíblica, igreja bíblica. É uma igreja que tem a palavra de Deus como a principal fonte da graça de Cristo. O principal meio de graça. O principal canal por onde o Senhor Jesus vira para nós, nos dá confiança, nos dá certeza, nos transforma. E aqui está todo o centro da relevância. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é chocante. Chega um amigo nosso na igreja, que a gente gosta muito, e a gente gostaria muito que ele aceitasse Jesus. O que a gente faz? Espero que não seja o Renato que pregue hoje. Eu espero, em nome de Jesus, não vai ser ele. Vai ser alguém que dá uma palavra a mais, para ganhar o irmão para Jesus. É isso que a gente pensa. Mas por que a gente pensa isso? Porque a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer, ela é loucura para os que perecem. E aí a gente fala assim, o cara vai chamar atenção, o cara vai puxar a orelha. Ele não vai aceitar nunca Jesus desse jeito. Sabe o que aconteceu com a gente? A gente não confiou na palavra. A gente confiou na nossa base de argumentação, nossa capacidade argumentativa. Você não confiou na palavra. E aonde nós temos que depositar nossa confiança? Na palavra. Se a pregação for ruim, pelo menos o texto que foi lido vai convencer o camarada. Vai conhecer essa pessoa e vai atingir, porque a palavra de Deus, ela é essa espada, meu irmão, que vai fazer a divisão entre os pensamentos e vai saber qual que é a intenção do coração. Então, quando ela for pregada, essa pessoa que você trouxe para a igreja, o Senhor vai revelar qual que foi o intuito dela. Ele vai saber isso. Não precisa a gente tentar por meios de encher a nossa igreja, de fazer a nossa igreja relevante, porque, pastor, o pastor assumiu faz tanto tempo e agora nós temos tantas mil pessoas. Isso é ótimo, mas a pergunta é, essas pessoas estão manifestando a palavra de Deus para o mundo? Ou nós estamos aglomerando pessoas e estufando os nossos templos? O que eu olho para a palavra de Deus e não posso deixar de lado é que a palavra de Deus, ou o evangelho de Jesus, ele é o poder. Ele não é uma palavra que vai ser lançada ao vento. Quando ela sai, ela vai e cumpre o que lhe apraz. Eu quero dizer para você que se o Senhor quiser salvar, o Senhor vai salvar. Agora o problema é que eu quero ser esse canal que dá uma mãozinha para Deus. Mas Jesus disse para Pedro, olha Pedro, sobre essa pedra, Jesus falando dele mesmo, eu vou edificar essa igreja. Glória a Deus. Quem edifica a igreja é Cristo, meu irmão. Nós somos simplesmente trabalhadores que falamos, Senhor, como é que eu faço agora? Se eu for usar a metáfora de um muro em construção, eu vou dizer para ele, como é que eu ponho esse bloco, para lá ou para cá? Só isso. Não sou aquele que vai dizer, Jesus, olha, eu acho que esse bloco está no lugar errado. O Senhor deveria tirar daí e pôr lá do outro lado. Nós não somos os que edifica. Nós somos aqueles que trabalham para aquele que edifica. Olhando para essa questão relevante, eu tenho alguns problemas com a má interpretação da relevância. Eu não posso olhar para a relevância bíblica, ou para a relevância de uma igreja bíblica, e dizer que essa igreja só vai ser relevante se nós criarmos metodologias. Se nós criarmos meios pelo qual as pessoas são chamadas. Então nós vamos fazer programas, festas, entre outras coisas. E aí vamos começar a chamar as pessoas. Indiscretamente, sem escolher pessoas. Vem, meu irmão, não interessa, não precisa pregar, não precisa falar de Deus, não precisa falar de nada. Vamos aí. Então, qual que é a preocupação? Não é nós fazermos o que Cristo fez. Cristo fez a sua obra preocupado com pessoas, em libertar pessoas, em mudar pessoas.
em restaurar vidas, e não em ajuntar. E o pragmatismo, que é um dos problemas da relevância, é exatamente isso. Nós precisamos ser uma igreja relevante, então algumas igrejas apelam para ser pragmática. Olha, o que funcionou lá na sua igreja? O que funcionou lá na minha igreja foi eu fazer ceia todo final de semana. O que foi lá na sua igreja foi a gente fazer umas festas de arraial, dentro do culto, na hora do culto de domingo. E vai criando. A gente precisa evidenciar a cura, então a gente fica passando no telão 5 vezes que a irmã foi curada. A gente precisa fazer alguma coisa para se tornar relevante. Ou seja, o meio ou o canal não importa, o que importa é o fim, o resultado daquilo. Isso é um problema que vai surgir em diversas épocas da igreja, principalmente no século XIX com o liberalismo, que ele olha para a Escritura e diz, ninguém vai aceitar. Um camarada que pensa, ele nunca vai olhar para Jesus crucificado e vai aceitar um Deus desse. Então a gente vai dar um jeitinho, né? Deus não encarnou de jeito nenhum, não, ele ascendeu. Uma hora ele foi dinamizado e se tornou o Cristo. Então a gente melhora, né? A gente dá uma mãozinha para a interpretação bíblica. Isso por quê? Porque a igreja estava perdendo membros. E ele queria ser relevante. Então o que ele fez? Mudou a mensagem do Evangelho. Então, deixou de ser bíblico. E a nossa proposta não é ser diferente do que nós já somos. Eu dizia para minha esposa, eu falava para ela, nós não vamos nos tornar uma igreja bíblica irrelevante. Isso é só um tema que o presidente do ministério quis lançar com a sua diretoria, chegaram num acordo, Fernando, tal, vamos fazer esse tema esse ano, beleza. Mas nós já somos bíblicos. Nós já somos a igreja de Cristo. E nós também já somos relevantes. Nós não somos irrelevantes. Haja visto, meus irmãos, a continuidade das pregações que nós temos tido, bíblicas. Nós não depositamos a nossa capacidade em nós mesmos. Nós somos pessoas aqui que entendem que o Senhor Jesus espera que nós venhamos ser irrelevantes. Qual foi a relevância de Jesus para o mundo que ele veio? O que Jesus mudou no mundo que ele veio? Jesus sarou alguns, Jesus curou outros, Jesus ajudou outros, legal. Mas socialmente Jesus mudou muita coisa? Economicamente Jesus mudou muita coisa? Mas Jesus fundou a igreja. E quem olhava para Jesus dizia, esse cara é irrelevante. Nós vamos matar ele, depois que a gente matar ele, vai acabar. Acabou a seita do caminho, depois que matar Jesus. Mas paz, meus irmãos, quando a semente morre, nasce uma bela árvore, nós somos esses frutos. Nós somos esses que frutificam. E nós somos fruto dessa semente que morreu. Então eu não posso olhar para a relevância e abrir mãos dos princípios bíblicos. Eu preciso olhar para a Bíblia e dizer, ela vai me tornar relevante. Ela vai fazer com que as coisas aconteçam. Na simples, posso dizer simples, né? Porque a gente não vai além disso. Mas na simples exposição da Bíblia, não da nossa ideologia, não da nossa forma de enxergar Cristo, mas naquilo que a Bíblia expõe para nós. Nós expomos para a igreja e as vidas são transformadas. E as pessoas são atingidas pelo poder do Espírito Santo. E a palavra entra e faz toda a diferença. Por quê? Porque nós somos uma igreja bíblica. E nós não somos nada diferente do que isso. Porque, pasme, meus irmãos, se o Espírito Santo não nos moldar, nós nunca seremos igreja. Se o Espírito Santo não nos aproximar, nós nunca vamos estar juntos. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela só é igreja a hora que nós resolvemos viver como igreja. E aonde nós vamos saber disso? Na palavra de Deus. E quem é que vai nos mostrar isso? A palavra de Deus. Então ela é o cerne, o centro de todas essas coisas. O meio pelo qual o Senhor Jesus espera que você não abra mão de absoluto.
Porque essa nossa era também é isso, né? Ô Wagner, mas isso não é pecado não. Mas depende da situação, é relativo, William. Existem absolutos que estão contidos na Bíblia, que o que é pecado ainda é pecado. Não é relevante, não é relativo, é pecado ainda. E como é que nós vamos resgatar isso que passou a ser relativo? A Bíblia. Então, meus irmãos, eu peço a Deus hoje, que o Senhor Jesus traga de volta isso para os nossos corações. Se porventura se perdeu, que o Senhor Jesus traga de volta estas certezas bíblicas, esses absolutos, que só existe um Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que você continue acreditando nisso, que você não olhe e fala, tudo muda, vai ver, Deus mudou também. A Bíblia também diz que Deus é imutável, que não há sombra de variações. Então eu preciso olhar para isso, que é a nossa proposta de continuar assim, permanecer, e dizer assim, eu não quero abandonar isso. E não é olhar para frente, olhar para trás. O que nós estamos fazendo com a Bíblia é olhando para trás, não é olhando para frente. Olhar para frente é o que você vai fazer. Olhar para frente é a sua atitude. Porque como história de igreja, nós hoje escrevemos a história de igreja, a história da igreja. É você que escreve a igreja do século 21. Eu ouvi uma história de um missionário chamado Adoniran Judson. Ele foi alguém que, para alguns, ele era irrelevante. Sabe por que ele era irrelevante? Porque durante 6 anos ele pregou, e nenhuma alma se converteu. Aí você vai dizer, meu irmão, como assim? O pastor está aqui há 11 anos, a igreja encheu, que bênção. Esse Judson é irrelevante, porque a igreja dele não cresceu. Mas após 6 anos, meu irmão, Deus fez algo extraordinário na vida desse homem. Deus fez algo extraordinário na cidade onde ele foi morar. E ele foi um exemplo de perseverança e fidelidade. Qual de nós continuaríamos pregando por 6 anos e dizendo, minha igreja é relevante, Wagner? Minha igreja é bíblica. Quando ninguém se converte, quando ninguém aceita, quando ninguém muda de vida. E meus irmãos, não tem muita diferença. Às vezes pregamos, às vezes ensinamos individualmente, e não tem mudança. Não tem vida diferente, não tem transformação. E a gente olha e fala, qual que é o meu erro? Gerson, o que eu fiz de errado? Você não precisa fazer nada, meu irmão. Deixa que Deus vai fazer. Continua aí fazendo o que você está fazendo. Se for bíblico, está correto. Mas dê para nós um exemplo de fidelidade. Dê para nós um exemplo de pessoa que sabe o que está fazendo. Ninguém aceita, mas eu morro pregando. Talvez depois da minha morte alguém se lembre do que eu preguei. Talvez depois que eu morra alguém diga, foi lá um homem que não salvou ninguém, mas foi convicto. Jeremias foi um desses, coitado. Ninguém queria ouvir ele. Não teve ninguém que se converteu. Não teve nada, não teve um discípulo. E nós ficamos nessa preocupação. Olha, pastor, assumiu uma igreja, 1 ano, 100 membros. Nossa, esse pastor é relevante. Aí a gente pergunta, como é que os irmãos estão? Como está a leitura da Bíblia na vida dos irmãos? Então, quem dera hoje, meus irmãos, seja um dia que eu reconheça que o Senhor Jesus, Ele não quer só que você seja relevante, Ele quer que você reconheça a sua irrelevância. Quando você reconhecer a sua irrelevância, o Senhor Jesus vai fazer você se tornar relevante.
Quando você olhar para a sua capacidade e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor haja por meio da minha vida. É aquela hora lá que a gente tenta converter alguém e já diz, olha, eu usei todos os argumentos com ele. Quebrei todos os argumentos dele e o cara não cede. Aí é a hora que a gente dobra o joelho e diz, Senhor, não tive capacidade. Não sei como fazer. Aí é a hora que o Senhor Jesus começa a trabalhar na vida daquele que nós lançamos a semente. Porque um planta, meu irmão, o outro rega, mas existe um que dá o crescimento. E quem dera seja esse que deu o crescimento em nós, meus irmãos. Porque eu também refletia essa semana a respeito de pessoas que querem ou aspiram a uma função eclesiástica. E nesse afã de chegar a isso, o que eles fazem? Eu preciso estudar, mas não tem tempo para estudar, não dá para esperar tudo isso. Então o que eu faço? Eu vou imitar um camarada aí. Aí eu pego um desses pastores midiáticos, fico ouvindo as mensagens dele, pego os trejeitos dele e vou pregar. E pasme, faz sucesso. Por mais que seja cópia, faz sucesso. E aí eu pergunto para você, é exatamente a nossa sociedade hoje. As pessoas não são o que parecem ser. Nós vivemos uma sociedade de espetáculo, onde as pessoas estão esperando que nós subimos do púlpito e fazemos um espetáculo, todos os cultos. E assim nós vamos atrair multidões. E assim as pessoas vão abarrotar a nossa igreja, quando nós colocamos uma máscara e não somos nós mesmos. Meu irmão, Deus não está esperando isso de nós. Igreja relevante não põe máscara. Igreja relevante tira a máscara. E diz para o Senhor, Jesus, eu não sou aquele cara que prega lá. Eu não sei pregar do jeito que ele prega lá. Mas eu sei que o Senhor age por meio de qualquer um que o Senhor quiser agir. Quem dera fosse um Ananias que orou por Paulo. É a única vez que ele aparece na Bíblia. Mas ele foi lembrado, porque foi ele que orou e foi ele que fez com que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E depois Paulo se tornou quem se tornou. Uma única citação e fez a diferença na vida de alguém que fez a história no cristianismo. Ah, meu irmão, orar não faz nada. Faz, meu irmão. Continue orando, ore por nós em nome de Jesus. Ore pela igreja de Cristo em nome de Jesus. Porque a sua oração não é irrelevante. A coisa mais relevante da igreja é a oração. Porque a oração não muda as coisas, mas muda a gente, transforma a gente. Então, meus irmãos, eu peço em nome de Jesus, vamos ser essa igreja. Vamos buscar isso, vamos amar a palavra de Deus. Vamos olhar para ela e vamos dizer, Senhor, escreve a tua palavra nas tábuas do meu coração, para que eu não peque contra ti. Irmão, não é ter poder nas mãos, não é ser detentor de autoridade, não é ser aquele que tem a proteção espiritual sobre pessoas e tirar a hora que quer, e amaldiçoar, não é isso, é emancipar pessoas. Você estava cativo, vem para cá que eu vou te dar liberdade e vou te emancipar. Agora vai. Não aprisiona, emancipa. Essa é uma igreja relevante.